Bolsonaro deflagrou guerra contra Michele, porque na mesma semana em que foi divulgado que Michele é a grande estrela do partido, o ex-presidente fez 3 movimentos políticos muito contundentes, aconselhado pelos seus aliados, que ligaram um sinal de alerta percebendo que a força política de Bolsonaro simplesmente se esvaiu. Então o que eles falaram? Se movimente ou você vai acabar sendo completamente destruído por Michele. Então o que o Bolsonaro fez? Se posicionou de forma errada contra a reforma tributária, fez aquela reunião com o embaixador israelense e também lançou Alexandre Ramagem como candidato ao Rio de Janeiro. 3 movimentos, na minha opinião, errados. E na sua? Bolsonaro acertou com esses movimentos? Ele deflagrou uma guerra contra Michele? Ele está perdendo capital político por conta de Michele? Então deixe o seu like se você gosta de ver o Bolsonaro apodrecendo e, claro, se inscreva no canal. O sinal de alerta, pessoal, do enfraquecimento político de Bolsonaro foi percebido por ele e também pelos seus aliados. Óbvio, porque, pessoal, ele teve uma agenda muito cheia essa semana, fazendo movimentos que não são movimentos compatíveis com o que ele havia apresentando ao longo de todo o ano. Isso aconteceu logo depois do nome de Michele Bolsonaro ter sido divulgado nos canais de comunicação como sendo a principal estrela do PL. Valdemar Costa Neto nunca vai admitir isso publicamente para não melindrar Bolsonaro. Só que se isso vazou para a imprensa, é óbvio que chegou também aos ouvidos de Bolsonaro, porque ele fica buscando o nome dele no Google o dia inteiro. Então, vendo isso e vendo que o STF também perdeu o medo de prendê-lo, os aliados falaram o seguinte para ele: comece a se mexer, porque se você não se mexer, você vai ser completamente destruído. Você tem que mostrar que você ainda tem força, você ainda tem que mostrar que você tem relevância, porque o bicho vai pegar pro teu lado. Então, o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro fez a reunião com o embaixador, se posicionou contrário à reforma tributária e também ele indicou o nome, sacramentou o nome de Ramagem como sendo o candidato do PL no Rio de Janeiro. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro também percebeu o fracasso de filiados do PL, porque a gente sabe que o grande objetivo do PL é conseguir fazer 1.300, 1.500 prefeitos no ano que vem. Para isso é necessário que haja uma musculatura partidária com o aumento de filiados. O PL filiou bastante gente, só que o PL tem um fundo partidário bilionário. E a quantidade de filiados do PL foi metade da quantidade de filiados do PSOL, que é um partido que não tem os recursos do PL. Então Bolsonaro também começou a notar o seguinte: o esforço que eu estou recebendo do partido, esforço financeiro, claro, não tem dado retorno. Então é melhor eu começar a me movimentar, eu começar a fazer movimentos mais contundentes, ou eu vou ser completamente escorraçado e eles vão mudar a estratégia. Eu tenho pouco tempo para fazer isso, até porque os meus aliados, ou potenciais aliados, querem me esconder na campanha municipal. E aí o que acabou acontecendo? Bolsonaro foi aconselhado, segundo o site O Bastidor, que é um site, sempre é bom fazer aqui, dizer que é um site que não é um Globo, uma Folha, enfim. Mas é um site que tem algumas informações interessantes. Bolsonaro foi aconselhado a se movimentar, a fazer política, para tentar daqui a 2 eleições ter força suficiente para disputar mais um cargo e não permitir que Michele domine completamente o bolsonarismo. Então ele tem que se mexer, ele tem que fazer política para demonstrar força, relevância para indicar candidatos a prefeito no ano que vem. Por isso que ele indicou Ramagem. O problema é que o Bolsonaro não sabe fazer política. Bolsonaro passou 30 anos como deputado sem saber fazer política. Bolsonaro ganhava votos por conta da bagunça. Agora que ele precisa ser político, ele não sabe fazer. E a gente viu o que aconteceu essa semana. Um erro absurdo com a reforma tributária. Bolsonaro se posicionou contra a reforma tributária. Foi uma votação apertada por parte do governo. Pode até ter sido. Acho que mordi a boca aqui. Pode até ter sido. Mas, na votação da CCJ, a vitória foi ampla por parte da reforma, da aprovação. Então Bolsonaro se envolveu, ligou, foi lá, mandou telefone, falou pro Marcos Rogério, né, o senador do Rolex, ir lá fazer um corpo a corpo para mudar voto. O Marcos Rogério nem foi votar. Foi um fiasco, Bolsonaro foi derrotado. Se empenhou, saiu como derrotado, publicamente mostrou que ele não tem força no Congresso para fazer nada, mostrou que ele está contra a reforma, que é uma conquista brasileira,
É uma boa reforma na medida do possível, uma reforma conciliadora feita pelo Haddad e pelo Lula, mostrou que ele é alguém fraco. E ele ficou tão fulo com essa derrota que ele reclamou publicamente disso. Reclamou até do Ciro Nogueira. Porque Bolsonaro fez um tour, né, pelo Espírito Santo. E lá no Espírito Santo, ele começou a falar da reforma tributária. Falou assim, é muito fácil, se o PT tá a favor, a gente tem que estar contra. É uma visão estúpida, né? Como é estúpido o pensamento bolsonarista. Aí ele começou a falar, vários parlamentares se elegeram com o verde e amarelo e agora votam vermelho junto com o PT. E esses traíras, né, a gente deixa pra trás. Ele tá falando do Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, disse que era oposição ao Lula, mas na reforma tributária votou a favor, deixando o Bolsonaro fulo da vida. Fulo. Por quê? Porque ele tá sendo abandonado. Ninguém mais quer embarcar no bolsonarismo. Ninguém. É um movimento que não tem votos para aqueles que não são a alta cúpula do bolsonarismo ou aqueles deputados que conseguem, ou parlamentares que conseguem ser eleitos com a força da rede social. Como o Bolsonaro só faz bagunça, talvez agora com ele fazendo política ele possa puxar mais pessoas para o lado dele, mas até agora não vai. Porque ele tem que fazer muita política para conseguir ter uma oposição forte o suficiente para enfrentar o poder da caneta do Lula. E como o bolsonarismo não tem bandeira, não tem pauta, é só na bagunça, aqueles parlamentares que não têm a força das redes sociais para conseguirem os votos, o que eles vão fazer? Eles vão para o lado do governo. Vão pedir cargo, vão pedir emenda, vão negociar para votarem junto com o governo e terem votos para levarem projetos e pautas e obras para suas regiões e conseguirem ter votos. É simples. Ah, mas isso o Lula vai ficar mais dependente do Centrão? Não vai, o Lula tá adorando essa situação. Porque enquanto o Centrão estiver pedindo para votar, pro Lula tá ótimo. O Lula vai abrir mão de várias coisas para conseguir aprovar as reformas econômicas necessárias para reduzir a desigualdade social do país. É assim que funciona. E o Bolsonaro vai ficar chupando o dedo. Nesse momento que ele está enfraquecido, ele teve que dar uma demonstração de força, que foi a escolha do Alexandre Ramagem. A escolha do Ramagem para o Rio acaba com uma discussão que estava acontecendo a respeito de quem seria o sucessor do Walter Braga Neto. Ele bate o martelo, tem a chancela do Carlos, porque o Ramagem era amigo íntimo do Carlos Bolsonaro. O Flávio, que tinha falado que não estava decidido absolutamente nada a respeito do Ramagem, vai ter que engolir quieto. Talvez tenha tomado um chega pra lá do próprio papai, a gente não sabe, mas é um movimento errado do Bolsonaro, porque o Ramagem está envolvido na BIM paralela e ele pode ser preso pela espionagem legal que ele promoveu. Então todos esses movimentos contundentes do Bolsonaro, aquela reunião com o embaixador foi um fiasco, ele falou, vou trazer os baratos, trouxe nada, não influenciou absolutamente nada. A escolha do Ramagem, ele pode ter que escolher um outro nome, voltar atrás, porque o Ramagem tem a condição de ser preso, e o erro com a reforma tributária. Tudo isso vai expor ainda mais a fraqueza de Bolsonaro, ou está expondo. Fraqueza essa que tem um reflexo para o STF, que perdeu o medo de prendê-lo. O STF garante agora a prisão do Bolsonaro. Se no início do ano havia todo um receio que Bolsonaro pudesse sair mais forte, não, Bolsonaro vai sair mais fortalecido, ele vai conseguir intimidar o STF, intimidar o judiciário, não vai mais. O STF fala que foi o avanço das investigações, das provas que apareceram contra o Bolsonaro, que mudaram, não mudaram nada. O STF queria saber, politicamente, Bolsonaro tá forte ou tá fraco? Bolsonaro tá fraco. Tá fraco. E por isso tá parecendo uma galinha gangola, né? Tá fraco, tá fraco. E é assim que tá o Bolsonaro mesmo. Não consegue influenciar absolutamente nada. As jogadas políticas que ele faz são tiros na água. E mostra o quanto que o STF pode prender Bolsonaro à vontade, que não vai ter nenhuma mobilização. No caso, Michele vai se mobilizar, fazendo uma festa que agora o marido saiu da frente e ela vai poder assumir a posição de grande estrela do PL e do bolsonarismo.